Shalom, meus irmãos, Deus os abençoe. Grande alegria poder estar aqui essa noite com vocês, para juntos nos alimentarmos um pouco da palavra de Deus, essa palavra edificante, essa palavra que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras duram para sempre. E isso é o que nos conforta, é saber que essa palavra, essas escrituras são um alimento diário, né, no momento desse de dificuldade, no momento onde muitas pessoas estão ficando tristes, depressivas, onde as pessoas estão aí paralisadas e até traumatizadas com esses acontecimentos, mas a gente sabe que o povo de Deus é um povo que recebe um conforto diário, que, como disse Paulo, eu não quero, meus irmãos, que vocês sejam como os demais que não têm esperança. E é isso onde entra, né, a nossa convicção e a nossa fé em Cristo, na palavra de Deus, que nós temos sim uma esperança, nós temos uma âncora, nós temos aonde abrigar a nossa fé, que é na palavra, que é no Senhor Jesus Cristo. E aproveitando esse momento, eu queria chamar vocês para nós juntos lermos aqui uma porção da Bíblia, dessas escrituras sagradas, em São Marcos, capítulo 10. É uma escritura bastante conhecida de todos nós, porém foi algo que veio no meu coração para falar com vocês aqui essa noite. E eu tenho certeza que Deus vai me ajudar, eu tenho certeza que Deus vai ajudar você também, se você abrir o seu coração e se você falar com Ele aí no seu íntimo. Senhor Jesus, fala comigo essa noite, que caia pelo menos uma migalha da Tua palavra para que supra, né, essa necessidade, para que seja um alimento na minha vida. Então vamos ler São Marcos capítulo 10, vamos ler no versículo 17, que diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos orar. Bondoso e eterno Pai, pedimos que o Senhor venha abençoar nosso culto, pedimos que o Senhor venha abençoar a Tua palavra, pedimos que o Senhor possa tocar em cada coração, cada pessoa que está aí do outro lado nos assistindo, que o que for falado aqui seja realmente de grande ajuda, ó Deus, que seja para mantimento da alma, que o Senhor possa me ajudar aqui como porta-voz da Tua palavra e que o Senhor ajude a cada um dos nossos irmãos que estão aí do outro lado, que de fato tenhamos um culto, tenhamos uma adoração, tenhamos um momento íntimo de conversa contigo, que és o nosso Pai, e ao final desse culto, ó Deus, muitas e muitas e muitas vidas possam ser abençoadas. Eu me entrego aqui, me rendo em Tuas mãos e peço as Tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, como eu falei, essa escritura ela é muito conhecida, né, de todas as pessoas, né, quem nunca, né, que já estudou a Bíblia, ou quem nunca ouviu a história do jovem rico, o mancebo de qualidade. Pois é. Mas essa história aqui, ela tem um enredo muito interessante, que combina muito com a situação de cada pessoa presente hoje. E daqui a gente pode tirar muitas mensagens, daqui a gente pode tirar muitas aplicações, porque isso é um fato que não é apenas um fato histórico, mas é um fato muito real e muito presente na vida das pessoas. Porque ele começa aqui com uma pergunta e eu quero começar falando com você, fazendo essa pergunta. Preste atenção, você precisa de Deus ou você dá conta sozinho? Essa é a pergunta que eu faço para você essa noite. Você realmente precisa de Deus ou você dá conta sozinho? Inclusive, eu acho que esse seria o tema dessa mensagem, né? Você precisa de Deus ou você dá conta sozinho? Porque quando a gente vai observar as pessoas, é assim, todo mundo chega e fala que precisa de Deus, que quer Deus, que eu quero Deus na minha vida e tal, mas quando vai para a ação, porque uma coisa é você falar que precisa e você até ponderar, porque essa pergunta, não, lógico que eu preciso de Deus, quem é que não precisa de Deus? Mas quando chega na hora de atitude, quando chega na hora da ação, quando chega na hora do fazer, o que é que muitas pessoas fazem? Elas provam que elas não precisam de Deus. Porque a maioria dos atos das pessoas, elas querem agir sozinhas, elas querem fazer sozinhas. Se é na criação dos filhos, os pais não querem ingerência da palavra. Elas dizem, não, eu sei como criar meus filhos, quem gerou foi eu e eu que sei como é que tem que ser.
Quando chega na hora da administração do lar, quando chega na hora da administração conjugal, o marido ou a esposa quer fazer do jeito dele. Ele quer controlar a casa, ela quer controlar o marido do jeito que a mãe dela ensinou, do jeito que ele aprendeu com o pai dele. Não é segundo a Bíblia, não é segundo a Deus. Então isso só prova que essa pergunta que eu fiz aqui, ela acaba entrando muito na vida íntima das pessoas, porque a pergunta é, você precisa de Deus ou você dá conta sozinho? Então quer dizer que você dá conta de criar seus filhos sozinho, que você dá conta de manter o seu relacionamento conjugal você sozinho. Então quer dizer que você dá conta de administrar sua saúde sozinho, né? Porque você não precisa de Deus, porque a Bíblia vem e Deus vem e dá um conselho aqui para você cuidar melhor da sua saúde, mas você faz do jeito que você quer, você alimenta do jeito que você quer alimentar, você, enfim, esquece que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e bota lá para dentro tudo que você quiser e tudo que não presta está valendo, porque quem manda é você. Você está dizendo apenas uma coisa, eu não preciso de Deus, eu dou conta sozinho. Esse é o tema que a gente está entrando aqui para falar nessa palestra. Agora, aqui está um rapaz, que a Bíblia não fala propriamente a sua origem, quem ele era. Lucas fala que ele era um príncipe. E Marcos fala que ele tinha muitas propriedades, que ele era um jovem muito bem abastado, né? E por isso que ele é chamado de o jovem rico. Ele é conhecido como esse rapaz que tinha muitas qualidades também, porque aqui a Bíblia o intitula de mancebo de qualidade. Agora, o que a gente entende é o seguinte, que não são as qualidades humanas que salvam ninguém. Então já começa por aí. Não é o que você faz, nem o que você deixa de fazer, não são as suas obras, não é porque você é boa gente, porque você dá dízimo, porque você dá oferta, porque você vai para uma igreja, porque você é um bom filho, um bom pai, um bom marido ou uma boa esposa. Não tem nada a ver. Então já começa por aqui você entendendo que não são as suas qualidades, tá? Então eu quero chegar, e a gente vai chegar num ponto aqui que realmente fica conosco aí até o final, que você vai ver o quanto a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, o quanto a gente precisa entender o quanto Deus é a principal coisa nas nossas vidas e a gente não é nada. O grande fator é isso, meu irmão. Preste atenção, você tem que entender que você não tem condições, que você não dá conta, que você precisa de Deus. E tem muitas atitudes nossas que assim, sabe, a gente acha porque a gente é inteligente, porque a gente tem uma certa habilidade, porque ganhou algum dinheiro, porque foi promovido, porque isso, aquilo, outro, e às vezes as pessoas começam a aderir os seus feitos, né, as coisas que ele tem na sua vida, as boas obras que ele fez, e não tem nada a ver com obra, não tem nada a ver com aquilo que tu faz, mas tem a ver, preste atenção, com aquilo que a Bíblia diz, entendeu? Então, o profeta pregou uma mensagem chamada Os Investimentos. E nessa mensagem, Os Investimentos, ele fala exatamente sobre a vida desse rapaz. E aqui começa, porque, veja só, ele era religioso, você vai ver que ele era crente. E um bom crente, não era um crente meia pataca, não era um crente qualquer, não era um camarada fraquinho, era um crente realmente de qualidade. A Bíblia diz que era um rapaz de muita qualidade, era um rapaz de obras, era um rapaz dizimista, era um rapaz ofertante, era um rapaz fiel. Então, mas no entanto ele tinha uma dúvida na cabeça dele, porque aqui começa a você perceber o seguinte, veja só, quantas igrejas existem hoje no mundo? Quantos milhares e milhares de cristãos existem hoje no mundo? Mas eu tenho certeza que muitos crentes têm uma dúvida, peraí, você tem certeza que a sua vida está preparada para você ter a vida eterna? Porque o profeta nessa mensagem ele fala assim, que as pessoas elas sempre tiveram, a humanidade sempre teve 3 perguntas distintas. Sempre o povo, o ser humano eles fizeram e sempre as pessoas fazem essa pergunta para si próprio. Primeira pergunta é, da onde eu vim? Da onde veio o ser humano? Isso é e aí aparecem teorias, e aí aparecem pessoas, e um fala que o ser humano veio do macaco, outro fala que veio de uma explosão, do Big Bang, e outro fala isso e aquilo outro, mas essa é a pergunta. O ser humano ele quer saber da onde ele veio, o ser humano ele quer saber quem ele é, não é? O que é que ele faz aqui na Terra, então da onde eu vim, quem eu sou, né? O que é que eu faço aqui.
não é? Qual é o meu propósito de vida aqui? São essas perguntas que estão dentro do parâmetro, da onde eu vim, quem eu sou, qual é o meu propósito, por que eu nasci, por que eu existo, por que eu estou aqui, por que eu sou filho dessa família, por que eu nasci nessa cidade, qual é o meu propósito de vida? Então tem muita gente que se faz essa pergunta. E a terceira pergunta é, e para onde eu vou? Então, da onde eu vim, quem sou eu e para onde eu estou indo? Então veja que são perguntas que a grande realidade é o seguinte: por mais que você tenha cientistas, teólogos, filósofos, psicólogos e tanto uma camada de gente aí que vem e fala que a pessoa é isso, é aquilo outro, mas na verdade não são respostas que tem muito sentido, porque o único livro, o único lugar onde você realmente vai descobrir, quer descobrir de fato de onde você veio, está aqui na Bíblia. Quer descobrir de fato quem você é e qual o seu propósito de vida? Está aqui na Bíblia. Quer descobrir para onde você vai? Está aqui na Bíblia também. Independente que você seja crente ou não. Independente que você aceite essa Bíblia ou não, mas ela já falou. Ela já disse da onde nós viemos, ela já disse quem nós somos e ela já disse para onde a gente vai. Agora cabe a cada um de nós se identificar em que grupo a gente está. Entendeu? Mas já está traçado, já está escrito, já está definido, já se existe aqui a definição prática da onde a gente veio, quem a gente é e para onde a gente vai. Então já está escrito, não adianta você fugir disso aqui, tá? O que tem fora aí é teoria, é filosofia, é blá blá blá, é não sei o quê. Mas essa palavra, ela já definiu para a gente da onde a gente vem, quem a gente é e para onde a gente vai. E esse rapaz, ele tinha essa dúvida na cabeça dele, ó. Eu vim de uma linhagem, né, de alguma das tribos, né? Ele era um judeu, ele era um hebreu, ele sabia que ele tinha a origem ali, o pai Abraão. Ele sabia, você vai ver que lá na frente ele chama pai Abraão, pede para Lázaro, né? Molhar aqui minha garganta e tal. Mas ó, ele sabia de onde ele vinha, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era um rapaz trabalhador. A família dele era uma boa família, porque ele tinha qualidade, provavelmente ele foi muito bem educado pela sua mãe, ele foi muito bem educado pelo seu pai. Ele tinha um pastor, ele tinha um sacerdote ali que ensinou a ele a guardar os mandamentos, a ser um cumpridor da lei. Então ele sabia quem ele era, mas ele não sabia para onde ele ia. Você sabe para onde você vai? Até apareceu um outro dia, o irmão Branda falou isso da história de um pai conversando com um garoto, e ele perguntou assim para aquele garoto: filho, o que você vai fazer quando você crescer? E ele disse: pai, eu vou estudar, eu vou me formar e eu pretendo arrumar um bom emprego. E o pai dele perguntou: e depois? E aquele garoto respondeu: bom, depois eu quero me casar, arrumar uma boa esposa, me casar e depois? E depois eu quero ter filhos com ela. E o pai continua perguntando: e depois? O que é que vai acontecer? Ele disse: bom, depois eu vou criar meus filhos, formar eles vão arrumar bons empregos, vão casar também e vão me dar netos. E o pai continuou perguntando: e depois? E ele disse: bom, depois eu vou estar velho. E aí eu vou estar velho, vou estar aposentado, vou poder viajar, vou poder aproveitar o dinheiro que eu ganhei, viajar pelo mundo e tal, e vou estar assim, né, livre, aposentado. E o pai continuou perguntando: e depois? E aquele garoto parou, pensou e disse assim: bom, depois da velhice é a morte, depois eu acho que eu vou morrer, né? E o pai perguntou: mas e depois? É isso que você tem que perguntar na sua vida. O que você vai fazer e o que você está fazendo da sua vida? Então eu tenho certeza que você tem vários projetos. Depois que passar a pandemia, eu quero construir, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero viajar, eu vou dar entrada na minha aposentadoria, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e depois? Depois eu tenho isso e tal, e depois? Sem contar que a gente nem sabe se vai ter um depois, né? O arrebatamento pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, mas e se acontecer o arrebatamento, o que é que você vai fazer da sua vida e depois que acontecer? Entendeu? E depois que passar essa paralisação, e depois que acabar essa pandemia, e depois, sempre vai haver essa pergunta: e depois? Entenda, meu amigo, que o depois talvez você não possa estar pronto, porque o problema não é o que vai acontecer depois, o problema é eu estar pronto para o depois, porque querendo ou não, a grande tribulação ela vai vir, querendo ou não, o arrebatamento vai acontecer, querendo você ou não, Deus vai vir buscar a sua igreja, mas a pergunta é: você está pronto para isso?
você acha, vamos ser sinceros um pouquinho, você acha que você realmente está 100% preparado para encontrar com Cristo? Quando ele voltar nas nuvens? Porque esse rapaz, eu fico pensativo nisso, porque se esse rapaz, a vida financeira dele era muito boa, a vida familiar dele era muito boa, eu acredito, não sei, eu acho que ele não era casado, porque fala de um jovem, mas enfim, se ele era casado, ele tinha uma boa esposa, se ele não era casado, ele podia encontrar uma boa moça para casar, ele tinha saúde, obviamente, ele tinha seus investimentos, como o profeta falou aqui, ele era um guardador da lei, ele era fiel, ele era dizimista. Aparentemente, estava tudo muito bom na vida desse jovem. E não tinha nem, se for olhar um pouquinho, não tinha nem motivos para esse rapaz estar preocupado com vida eterna. Mas sabe por que ele estava preocupado com a vida eterna? Porque ele foi um pouquinho sincero. E ele, como o profeta disse, ele como sendo um investidor, um empresário, todo investidor ele pensa a longo prazo, todo investidor ele pensa no seu futuro. Né? A pessoa que não é investidor, a pessoa que não tem ideia, não tem organização financeira, ele ganha o dinheiro e gasta hoje, gasta amanhã e fica esperando o que é que vai fazer no outro dia. Mas esse rapaz, como investidor, ele pensava a curto, a médio e a longo prazo. Né? E a longo prazo ele queria saber, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque ele pensava, hoje eu sou jovem, hoje eu tenho recursos, amanhã eu vou ser velho, e depois? E depois eu vou morrer. Então, quando eu morrer, eu preciso que a minha vida esteja preparada para ir para um lugar de descanso, para um lugar onde esse corpo mortal vai ser desfeito, mas onde eu vou ter um corpo imortal. Ele, conhecedor das Escrituras, ele sabia disso. Então ele teve essa grandeza, né, digamos assim, essa sabedoria de parar um pouquinho para pensar no futuro dele, o que muita gente não faz. O que muitas pessoas não estão nem aí. Você fala para elas, e aí, meu amigo, você está cuidando da sua vida? O que é que você está? Estou nem aí. Eu quero saber o que é que vai acontecer. Deixa, vamos rolar, vamos para frente. Pois é. É por causa desse negócio de não estou nem aí, é que hoje o mundo está enfrentando essa situação. É porque, por causa dessa palavra estou nem aí, vamos embora, é que hoje muitas pessoas estão debilitadas, muitas até morreram porque foram pegas aí despreparadas, imunidade baixa, doentes, entendeu? É por causa dessa falta de preocupação com o seu futuro que muitas pessoas estão desempregadas, estão quebradas financeiramente, porque nunca pararam para se preocupar. E é por causa dessa questão, estou nem aí, vamos dar tempo ao tempo, que muitas pessoas vão ser pegos de calça curta e vão ficar fora do arrebatamento. Mesmo dentro das igrejas, mesmo se dizendo evangélicas. Por quê? Porque eu acho que já deu para você abrir sua mente aqui, que não se trata, a gente não está falando de religião. Não é religião que salva, não é a sua igreja que salva. Se o povo religioso entendesse isso, se as pessoas caíssem a ficha e entendessem que não é a Assembleia, que não é a Batista, que não é a Igreja Católica, que não é a Testemunha de Jeová, que não é a Adventista, que não é a Universal, que não é o Tabernáculo da Fé, que não é igreja nenhuma que salva. Esse rapaz, ele era muito mais crente do que muito povo da mensagem hoje. Está provado que ele era. Quando Jesus começou a interrogar sobre os mandamentos, ele disse, eu faço isso desde criança. Desde criança que eu guardo a lei, e quem conhece o povo judeu sabe como eles são fiéis, como eles realmente leem a Torá, como eles realmente se inclinam, como eles realmente são de oração, como eles realmente são de adoração. Jesus disse que a verdadeira adoração vem deles. Está aí o exemplo até hoje, eles lá no Muro da Lamentação. Então o rapaz realmente era um rapaz aplicado nas leis, ele realmente era um rapaz aplicado na doutrina e na religião. Mas eu quero deixar muito claro, e a Bíblia está deixando muito claro aqui, que não se trata de o quanto religioso você é. O quantas vezes você já leu a Bíblia, ou quantas vezes você já leu a mensagem, ou quantas vezes você vai para a igreja, ou quantas vezes você ora por dia, qual o valor do dízimo que você dá, não tem nada a ver isso não, meu irmão. Tem nada a ver, as pessoas elas confundem uma boa obra com um resultado, como se isso fosse te dar vaga e garantir alguma coisa para você no céu. Tem nada a ver ser boa pessoa, guardador da lei, ser um cristão, ser fiel, ser dizimista, ser ofertante. Isso faz parte da vida cristã. Um cristão, ele faz isso por amor, ele não faz isso esperando uma recompensa. Entendeu? E esse moço chegou lá para Jesus e disse, mestre, veja que ele era tão reverente, ele era tão religioso, ele era tão
dedicado às coisas de Deus, que a primeira coisa é essa: você vai entender o seguinte, que ele já tinha um sacerdote, ele já tinha uma igreja, ele já tinha a religião dele. E Jesus não era um denominacional, Jesus ele não tinha a sua igreja, porque lá havia o grupo dos fariseus, dos saduceus, dos zelotos, dos herodianos, e Jesus estava fora desse grupo, entendeu? É onde você tem que entender que Jesus não está nos grupos, ele está fora, ele está chamando o seu povo, sai dela, povo meu, está chamando você para sair de fora de grupo, e Jesus estava fora de grupo, e esse rapaz, ele viu que havia algo diferente, ele viu que Jesus era um profeta. Porque para ele procurar, veja, Jesus era pobre, o sacerdote disse, olha o povo que anda com ele é só a ralé. Quem andava com ele era pescador, era prostituta, era cobrador de impostos, era aquele povo, aqueles apóstolos lá, tudo meio sem futuro. E esse rapaz sendo rico, sendo um príncipe, por que ele foi procurar Jesus? Porque ele viu. Ele teve o discernimento de entender que só Jesus é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se um rapaz daquele, é isso que eu fico encabulado às vezes, sabe? Um rapaz daquele que aparentemente nem precisava, teve a humildade e a grandeza de procurar Jesus. Aí tem um bocado de cabeça de vento, sabe, que está quebrado, que está vivendo uma vida toda lambuzada, que está ruim das pernas financeiramente, que está doente, que está com problema familiar, que está desempregado, que está passando por problema, mesmo assim acha que não precisa procurar Jesus não. Se um rapaz que tinha tudo, entre aspas, né, humanamente falando, ele teve a grandeza e a humildade de procurar Jesus, por que você não procura? Por que você não vai aos pés de Jesus para entender quem você é, para onde você vai e se rende a Ele, não entende que Ele que tem que ser o mestre da sua vida? Será que você está achando poucos problemas que você está enfrentando? Será que você não está vendo aí a situação que você passa na sua casa? Será que está pouco, hein? Será que está pouco os apertos financeiros que você tem enfrentado? Será que você está achando pouco, minha irmã, o problema que você enfrenta todo dia com seu marido, com seus filhos, dentro da sua casa, na sua vizinhança? Será que você está achando pouco essa doença aí, aperreando teu juízo, comendo teu figo aí, e você ainda acha pouco, você não tem coragem de se render a Jesus? Eu não entendo as pessoas, sabe? Eu sinceramente, eu não entendo o ser humano. É tanto problema, é tanto... Você quer ver um exemplo claro? Você vai aí no sertão da Paraíba, você vê gente lá numa seca, sendo sustentado por uma Bolsa Família. Mas você vai lá e diz, meu amigo, vamos mudar essa vida, entregue sua vida a Deus. Ele prometeu, sabe, mudar essa situação sua. Sabe o que a pessoa diz? Não, eu já tenho aqui, ó, o meu padrinho Paticício, Frei Damião, Aparecida, não sei, que o povo não quer. Você encontra um outro ali dentro da cadeia que apanha, que é humilhado, que é, sabe, rejeitado pela sociedade. Vai falar de Jesus para eles. Eles não querem. Eles não querem. O povo quer sofrer mesmo, o povo quer apanhar, sabe? Parece que é pouco. Uma vez um irmão disse assim, mas por que a gente só aprende apanhando? Mas tem uns que nem apanhando aprende. Tem uns que levam pau todo dia. É cacete com as duas mãos que ele leva, porque o mundo é mau. O mundo humilha as pessoas, sabe? Satanás ele quer destruir a sua vida. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir, para acabar com você. E as pessoas sofrem humilhações, as pessoas sofrem rejeições. As pessoas estão vendo que dinheiro nessa situação não está resolvendo nada. Está aí atores, jogadores, pessoas ricas, empresários, tudo preso dentro de casa. Vamos ver, cadê que o dinheiro resolve? O dinheiro não resolveu a vida desse rapaz, o dinheiro não vai resolver a sua vida também não. Se você acha que é dinheiro que vai te trazer alegria, você está muito enganado. Se você acha que é mulheres que vai te trazer alegria, você está muito longe. Se você acha que é um probleminha ou até uma cura no seu corpo que vai resolver, está muito longe, meu amigo. A principal coisa na vida do ser humano chama-se Cristo, chama-se Jesus, é você preparar a sua vida para Ele. Não é entrar numa igreja, entrei numa igreja e resolvi meu problema. Tem nada a ver não, seu problema vai ficar do mesmo jeito. Não é entrar numa igreja, não é parar um minuto, não é ler a Bíblia, não é chorar só porque eu ouvi um louvor ou levantei a mão. Não tem nada a ver isso não. Você vai continuar com problema, você vai continuar sofrendo, você vai continuar sendo humilhado, você vai continuar sendo pisoteado, você vai continuar tendo que engolir seco muitas vezes. Você vai ver suas filhas
se perdendo, você vai ver seus filhos indo para as drogas, você vai ver seu marido sendo bruto com você vai ver sua esposa como uma onça dentro de casa brigando contigo, teu patrão sugando o teu suor e arrancando teu... É isso que você quer? Me fala. Essa vida, deixa eu perguntar, essa vida que você merece? Você acha que é essa vida que Jesus quer para você? O povo parece que não conhece Cristo. Deus é amor, Deus é verdade, Deus é paz. A última mensagem que eu preguei aqui, ele abriu os braços e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Será que não deu para vocês cansar, não? Meu irmão, sinceramente, porque eu vou dizer, viu? Esse mundo velho é mau. As coisas que você olha nesse mundo é tudo ruim. Tem nada que aproveita, não tem nada que presta. E Jesus vendo esse sofrimento dos seres humanos, esse cansaço, tem pessoas que não estão aguentando mais, que estão cansadas de sofrer, cansadas de serem humilhadas, cansadas de serem chicoteadas, cansadas de dívidas, cansadas de doenças, cansadas de humilhações. E o Mestre abre os braços e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, ó que promessa, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você não quer descansar, não? Você não quer mudar essa situação da sua vida, não? Então procure o Mestre, faça como esse rapaz. Ele entendeu, e olha que ele não tinha problema que nem tu tem. Ele não tinha dívida que nem tu tem, ele não tinha problema familiar como você tem, ele não tinha problema com os irmãos, com a igreja dele como você tem, ele não tinha doença como você tem, ele não tinha filho para aperrear o juízo dele, tirar a noite de sono dele como você tem aí, seus filhos nas noitadas, bebendo, fumando e você perdido aí sem dormir direito. Ele não tinha esses problemas que você tem, não. Mas, no entanto, ele teve a sabedoria, pelo menos tenha isso, a grandeza de buscar Jesus. Mas eu já busquei, eu levantei minha mão, eu fui numa igreja. Ele não foi para uma igreja. Ele não foi buscar Jesus dentro de uma igreja. Ele encontrou Jesus no meio da rua. A Bíblia diz que, olha, Jesus abençoou os meninos. Depois que Jesus abençoou os meninos, ele, pondo-se ao caminho, esse jovem vai e corre ao seu encontro. Não foi dentro de uma igreja. Porque as pessoas acham que buscar Jesus é vir para uma... As igrejas estão fechadas hoje. Você pode encontrar Jesus aí na sua casa. Hoje, é só você querer. Agora, será que tu quer? Você precisa de Deus ou você dá conta sozinho? Esse é o tema dessa mensagem. E ele correu e chegou lá e ele teve a humildade de reconhecer quem é Jesus. Sabe? Reconhecer quem é Jesus e reconhecer quem era ele, apesar dele ser príncipe, apesar dele ser rico, apesar dele ser muito influente. Quando ele chegou perto de Jesus, a Bíblia diz que ele se ajoelhou diante do Mestre. Ele se ajoelhou, ele parou, ele teve a humildade de baixar a cabeça, sabe? É isso que muitas pessoas não têm reverência, não têm respeito, não respeita nem Jesus, não respeita a casa de Deus, não respeita a palavra. Mas deixa eu adiantar, porque veja que cada ponto, né, dá para você entrar em muito assunto aqui. Mas ele chegou lá e disse assim: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Será que você pode fazer essa pergunta para você? Porque eu estou deixando bem claro aqui, não tem nada a ver com a sua igreja, não. Se você acha que porque você se tornou um membro de uma igreja, você é candidato à vida eterna, você está muito errado, você está muito longe. Se você acha porque você leu a Bíblia já todinha, de Gênesis a Apocalipse, isso te garante vida eterna, também não. Se você acha porque você ora, porque você jejuou, porque você é dizimista, é ofertante, isso tem nada a ver não, meu irmão. Abra a mente. Não é isso não. Não, mas eu sou da mensagem, tem nada a ver. Vai ter tanta gente da mensagem que vai ficar de fora. Não é isso. Não se trata dessas coisas, porque tudo isso ele já fazia e eu tenho quase certeza que ele fazia muito melhor do que tu. Porque tu faz pela metade. Tu chega atrasado, tu canta quando quer, tu ora quando tu quer, tu lê quando tu quer, tu jejua quando tu quer. Quando jejum ainda? Tu faz pela metade. Esse rapaz aqui fazia tudo direitinho. Fazia tudo ao pé da letra, ele era guardador da lei. Eu tenho certeza que a vida dele era muito mais... Ele era um jovem exemplar, ele era um jovem que qualquer pastor queria como membro da sua igreja. Bom, mestre, o que é que eu tenho que fazer? A questão é essa, o que é que eu tenho que fazer? Porque ele era investidor, ele estava pensando a longo prazo, ele estava pensando na vida dele, o que é que eu tenho que fazer? E Jesus olhou bem para a cara dele, do jeito que eu estou olhando para a sua, e Jesus foi muito claro.
Ele disse assim, primeiro ponto, por que você está me chamando de bom? Isso aqui já acaba com tudo, sabe? Isso aqui já acaba com essa filosofia errada de pessoas achar que merece alguma coisa. Porque o que existe hoje de gente se fazendo de vítima, eu mereço uma vida melhor, eu mereço uma casa boa, eu mereço ser bem tratada pelo marido, eu mereço ser bem tratado por essa mulher, e filhos estufam o peito e dizem, eu mereço um sapato, eu mereço isso, eu não pedi para nascer, então eu mereço. Você merece nada, você não merece nada, se brincar você merece perdição. É isso que você merece. Ser humano, Jesus já disse aqui, por que você me chama de bom? Não tem ninguém bom. Em outras palavras, todo ser humano é ruim. Bicho ruim é o ser humano. Como diz um irmão aqui, bicho ruim. É ruim, meu amigo, é complicado. Ser humano é complicado, não tem um que presta. Quando um não tem um problema, tem outro. Quando não tem um lundum, tem outro. Um é brabo demais, outro é manso demais, um é avexado, o outro é devagar, um fala muito, outro fala pouco, e enfim, cada um tem um jeito, sabe? Cada um tem uma herança que puxou lá da mãe, do pai, da avó, do avô, cada um tem um lundum que quando você vai conviver com ele, você vê o quanto ser humano é complicado, e Jesus sabia disso, e Jesus aqui como ser humano, olhando para essa carne, ele disse, isso aqui não tem nada de bom não. O único que é bom é Deus. Em outra escritura ele disse assim, vós sendo maus, olha o que ele diz com o ser humano, vós sendo maus, ou seja, vocês sendo tudo gente ruim, vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, imagina o vosso Pai Celestial que é boníssimo, que ele é muito bom demais ele é, imagina ele, tão bom de fato é Deus, eu e você, preste atenção, você não é nada não. Para com essa ideiazinha aqui de merecimento, que eu mereço ser feliz, que eu mereço não sei o que não. O que você tem, aquilo que você tem é por causa da graça, é por causa da misericórdia, é porque Deus foi bom para tu. Não acho que você é merecedor de nada não, Deus que foi bom, é por isso que você tem um lar, é por isso que você tem uma família, é por isso que você tem filhos, é por isso que você tem esposa, é por isso que você tem um marido, é por isso que você tem um salário, é por isso que você tem um alimento na sua mesa, é por causa da graça de Deus, não foi por causa da tua bondade. Você já nasceu mentindo, você já nasceu com maus pensamentos, você olha as cabeçadas que você já deu na sua vida, olha os pensamentos errados que você já teve, olha as suas atitudes, só você voltar um filmezinho na tua vida, você sabe de tanta coisa que tu já fez errado, e Deus olhou para a tua cara e disse assim, bonito, né, vai? Eu vi o que é que você fez. Você pensa que teu pai não viu, que tua mãe não viu, que teu pastor não viu, mas eu vi. Como é que você quer dizer agora que você é merecedor? Como que você quer dizer agora que você... nada. Você está perdido se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia dele na nossa vida. A gente era perdido. O salmista disse assim, se não fosse as misericórdias do Senhor, há muito tempo nós já tínhamos perecido. Foi a graça, foi a misericórdia que nos salvou, que nos resgatou. E hoje ela ainda continua clamando e chamando. Vem cá, eu quero te salvar, eu quero te ajudar. A graça quer te alcançar. Mas olha... Ele já disse aqui, já deixou muito claro que nem ele era bom, nem esse rapaz era bom, nem ser humano nenhum era bom. Bom só tem um, é Jesus. Então é o Pai, é Deus. Então entenda logo, viu? Não venha com essa cara de santinho aqui pro lado de Deus, não, que ele já te conhece. Não é os seus cabelos brancos, não é essa carinha de santa aí que você engana seu marido, sua esposa, seus filhos, o povo da sua família. Mas Deus você não engana não. Ele conhece você. Então não venha dizer eu sou bom. Eu criei meus filhos, eu sou um homem honesto, eu sou um trabalhador, eu sou um homem respeitado, eu sou bom. Bom o quê? Não tem nada de bom não. Você é um pecador, salvo pela graça, se é que você já foi salvo. Se não, renda sua vida aí agora e peça perdão a Deus para que você alcance misericórdia e seja salvo. Mas Jesus disse, eu não sou bom, bom é Ele. Mas ele continuou, né, e disse assim, você conhece os mandamentos? Lógico que Jesus sabia que ele conhecia os mandamentos. Jesus é engraçado, sabe? Assim, a gente vê as aplicações e ele faz algumas perguntas como se ele não soubesse. Mas será que Jesus não sabia quem era esse jovem? Vocês acham que Jesus não sabia qual era a resposta que ele iria dar para Jesus? Será que Jesus não sabia que ele ia virar as costas, ia embora, ia rejeitar o chamado dele?
Porque talvez se Jesus fosse meio que nem eu, meio avexado, não ia nem perder tempo com esse rapaz. Ia dizer, homem, vá-se embora, você não vai querer, a proposta que eu te dei aqui, você não quer mesmo, vá-se embora, você não quer nada comigo não. Porque às vezes tem tempo que a gente até dá vontade de fazer isso com certas pessoas, sabe? O povo começa a fazer pergunta, que isso aqui é um ponto. É tanta pergunta que sai, você vê aí nas lives de manhã o tanto de pergunta que sai, quem mais pergunta é quem mais tem dúvida. E uma pessoa que realmente se rende a Cristo, óbvio que você pode ter uma dúvida sobre um assunto ou sobre outro, mas a verdadeira rendição, ela não indaga, ela não pergunta, ela crê. Então pare de perguntar, pode fazer sobrancelha, pode cortar o cabelo, pode usar um cordão, pode usar uma maquiagem, pode pintar o cabelo. Meu amigo, creia na Bíblia que o resto, aquele rapaz que chegou para Paulo, lá, o carcereiro de Filipe, ele falou para Paulo assim, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Foi só a única pergunta que ele fez. Esse rapaz só perguntou uma coisa, o que é que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Agora o povo quer saber como é que corta, como é que veste, como é que usa, como é que faz, o que é que tem que fazer. Homem, meu amigo, minha amiga, creia na Bíblia. E a resposta de Paulo foi curta, não foi grossa não, mas foi curta e simples. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, pronto. O que está faltando em você, sabe o que é? É crer. É isso que está faltando na sua vida. Você não crê em nada. Você fica catucando e procurando chifre em cabeça de cavalo. E querendo saber ponto doutrinário, e querendo saber como é que faz. Mas por que tem que ser assim, por que tem que ser aquilo? E o tempo vai passando, e você empurrando com a barriga, e protelando, e deixando o tempo passar. Nem você se arrepende, nem vai para um lado, nem vai para o outro. Fica em cima do muro. E quando tu está em cima do muro, sabe o que é? O indeciso, o inconstante, ele não está do lado de Deus, ele já está do lado do diabo. Você sabia disso? Conta-se a história daquele povo lá que estava... havia um muro muito grande e havia pessoas de um lado do muro, onde estavam os anjos, e havia pessoas do outro lado do muro, onde estavam os demônios e Satanás. E havia um grupo de pessoas em cima do muro. E esse grupo de pessoas que estava em cima do muro, do lado de cá, os anjos estavam dizendo, pulem, venham para cá, se arrependam, aceitem o evangelho, venham para o lado de cá, saia daí, vamos para o lado de cá. E o povo em cima do muro, indeciso, sem saber o que é que fazia. E do outro lado está o diabo, o capetão lá, e os demônios. E os anjos desesperados, dizendo, sai dela, vamos embora, se arrependa, venha para o lado de cá. E o povo está lá em pé no muro e Satanás bem tranquilão, bem quietão, está nem aí. Aí uma pessoa que estava assistindo, encabulou com aquilo e chegou lá no diabo e disse assim, ô seu diabo, por que você não fala nada? Os anjos estão lá num desespero grande, mandando o povo vir para o lado deles, e você está vendo o povo em cima do muro, e você não fala nada, nem manda os demônios falar nada, chamar eles para o lado de cá. E Satanás olhou para aquele rapaz e disse assim, homem, eles já são meus, os que estão em cima do muro já são meus, e essa é a realidade. Quem vive em cima do muro, quem está na inconstância, aí tem tanta gente que admira a mensagem, que admira o pastor, que admira as pregações, mas está em cima do muro. E em cima do muro você já sabe de que lado você está, né? Pois é, porque não existe meio termo, não existe meio crente. Não, Deus veio buscar e salvar o seu povo, os escolhidos. Tá? Ele não vai ter, não existe 3 grupos, existe o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Que grupo você quer ficar? Só que o grupo dos salvos são aqueles que têm atitude, que têm coragem, que vão lá, sabe? Que não são frouxos como esse rapaz, não. Quando Jesus disse, vai, vendo tudo que tem, me siga, fica com a cabeça baixa, fica triste, acha pesado demais. Pesado demais o quê? Pesado é o inferno. Pesado é tomar cachaça, é fumar maconha, é viver uma vida errada, é viver brigando dentro de uma religião, é viver insatisfeito, é viver, sabe, com controvérsias, é viver indagando doutrinas, é viver brigando dentro da mensagem. Isso é pesado, mas uma vida de paz, uma vida de descanso, uma vida onde você encontra de fato o Senhor Jesus Cristo e tem uma decisão e diz assim, eu sou salvo, eu tenho paz, eu tenho consciência de céu, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu estou indo. É isso que a gente tem que ter nas nossas vidas, essa convicção, essa fé, esse entusiasmo, não um bocado de dúvida do jeito que tu tem.
Dúvida por causa de cabelo, dúvida por causa de veste, dúvida por causa de uso e costumes. O que é que eu tenho que fazer? E Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, as coisas se encaixam na vida dele. As dúvidas vão embora, porque ele está vendo o que é que está escrito na Bíblia. Se está escrito aqui, pronto, eu tenho que crer, acabou. Não tem que perguntar, não tem que ficar com interrogação, você tem que crer. Quando você crê, você já resume todo o contexto bíblico. É somente crer, como é cantado. Mas uma coisinha difícil é o povo crer, é o povo acreditar, é o povo abrir o coração de fato. Sempre tem uma dúvida, sempre tem uma interrogação, sempre tem uma pergunta para fazer. Eu acho que não é assim, eu acho que demorou, eu acho que ficou, eu acho que podia ser diferente, eu acho que isso aqui não tinha nada demais, eu acho que pode beber vinho, eu acho que pode ir para o futebol, eu acho que pode ver uma novelinha, eu acho que pode se pintar, eu acho que pode isso. Você não está crendo. Você é só mais um que gosta de interrogar e de fazer conjecturas da fé. Mas olha, você sabe os mandamentos? Ah, eu sei. Mandamento todo mundo sabe. Quem é que não sabe? Quem é que não sabe que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Quem é que não sabe que Jesus é bom? Quem é que não sabe que Ele quer salvar? Quem é que não sabe que Ele vai abençoar? Estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação. Todo mundo sabe, versículozinho decorado. Ser religioso hoje virou até moda. Você já viu que é moda? Porque a atriz da Globo é crente, o ator, o jogador de futebol, o cantor, uma hora ele está cantando forró, outra hora ele está cantando hino. E assim, sabe? Porque virou até moda, porque hoje ser cristão está na mídia. Você já viu o tanto de cantor famoso que tem, o tanto de pastor famoso que existe? Não é mais vergonhoso não, já se foi o tempo. Por quê? Porque eles se igualaram. Não tem diferença nenhuma. Me fala, qual a diferença desses cantores, desse jogador de futebol que se diz crente para um mundano? Você sabe como é que se identificava um cristão antigamente? Pelas suas vestes, pela sua roupa, pelo seu cabelo, pela sua linguagem, pela sua postura. Mas me fala, qual a diferença? Vamos ser sinceros. Qual a diferença de um crente moderno hoje para um pagão, para um espírita, para um macumbeiro? Eles falam igual, eles se vestem igual, eles assistem os mesmos programas, têm a mesma vida, não tem diferença não. Mas enfim, não vou nem entrar nisso aqui. Você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Oxe, isso aí eu já sei, está comigo, faço tudo. Faço tudo, pulo fogueira santa, sou ofertante, sou dizimista, guardo o sábado, vou para os montes fazer oração e faço caridade para as obras, faço evangelismo nas praças, entrego panfleto, entrego folheto, sabe? Leio a mensagem, isso aí eu já faço desde menino. Quantos já nasceram na mensagem, estão na mensagem desde menino e não aprenderam ainda? Não mudaram de vida ainda, mas desde menino são crentes. Nasceram dentro do evangelho. Mas não quer dizer nada, porque esse rapaz nasceu no evangelho também. Ele foi criado pelos pais deles que eram guardadores da lei também. Quer dizer alguma coisa? Não quer. A prova é essa aqui. Gente, não tem prova mais cabal de que a gente precisa ter uma vida íntima com Cristo do que essa desse moço. A vida mais íntegra, a vida mais limpa, a vida mais dedicada, esforçada como a desse rapaz. Parece até de certa forma ser injusto. Jesus rejeitou, na verdade não foi Jesus que rejeitou, foi ele que virou as costas para Jesus. Mas parece que Jesus ter cobrado isso dele, parece que foi até injusto. Parece. Eu faço isso desde menino. Igreja, dízimo, oferta, cantar no coral, tocar na igreja. Não, isso eu já faço. Talvez ele tenha até algum cargo na igreja, não sei. Tesoureiro, obreiro, diácono, evangelista, músico, cantor. Possivelmente ele tinha, né? Porque hoje qualquer pessoa tem um cargo na igreja, principalmente quem tem dinheiro, é a coisa mais fácil do mundo. Porém, o rapaz disse, isso aí eu já faço. E Jesus olhou bem para a cara dele, sabe? Deixa Jesus olhar para você. Deixa Jesus, será que você tem coragem de olhar olhos nos olhos de Cristo? Hein? Dá uma encarada nele assim, e ele olhar bem para dentro de você, lá no teu íntimo, lá na tua alma, lá no teu coração. Deixa ele olhar para tu agora. Deixa ele sondar. O salmista disse assim, sonda-me, ó Deus. Você sabe o que é uma sonda?
Deixa Jesus sondar aí a tua vida. Deixa Ele sondar os teus pensamentos, as tuas intenções. Deixa Ele sondar todo o teu coração aí. Ei, irmão, a gente não tinha coragem não. Mas Ele olhou bem nos olhos daquele jovem rapaz e disse assim, ó, falta-te uma coisa. Falta uma coisa. Se eu fosse fazer esse julgamento, eu ia dizer, meu filho, não falta nada para tu, tu já está no céu, tu é melhor do que eu. Mas Jesus, conhecedor dos corações, olhou bem para aquele rapaz e disse, falta uma coisa. Ei, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Não queira achar que você é alguma coisa não, falta uma coisa ainda. Se você for sincero, você vai entender e você vai dizer, me falta uma coisa. Sabe, muitas pessoas estão faltando sinceridade, muitas pessoas estão faltando abrir o coração e dizer assim, ô Senhor, está me faltando algo. Sabe, não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa se você nunca foi para uma igreja, se você não foi, não falta só uma não, falta um bocado. Só que para Deus, tanto faz faltar um bocado como faltar só uma. Isso é que é interessante, sabe? Porque aquele que falta 20 coisas e aquele que falta só uma, se esse que falta uma não acertar a vida dele, ele vai para a perdição do jeito desse que falta 1000 coisas acertar na vida dele. Você está entendendo? Porque tanto a graça salva esse que falta... Você quer ver? Você lembra lá do ladrão da cruz? Vamos comparar aqui esses dois jovens? Talvez o ladrão da cruz era um rapaz também, que bebia, que fumava, que prostituía, que roubava, que matava. Ruim, cada ruim, gente ruim. Porque para ir para a morte de cruz eram os piores. E esse pior estava lá. Quantas coisas será que faltava para esse rapaz, hein? Mas ele estava lá do lado de Jesus. E quando ele estava para morrer, ele olhou para Cristo, ele defendeu Cristo. Quando o outro ladrão disse assim, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. E ele disse, rapaz, fica na tua aí, rapaz. Tu não sabe o que é que está falando não, aqui está um justo, aqui está o rei, aqui está o Senhor. Ele não merece estar aqui, nós merecemos. Entendeu aqui o que é merecimento? Você entendeu o que é você entender de fato o que é o seu merecimento? O outro estava dizendo assim, em outras palavras, não mereço estar aqui não, eu só dei uma foiçadazinha na cabeça daquele cabo, não mereço não. Oxe, eu só roubei um banco, não mereço estar aqui não, eu roubei para me comer. E ainda quer justificar as falhas. Sabe, tem gente que quer justificar. Não, eu deixei minha mulher porque eu não estava feliz, eu fiz isso por causa disso, eu saí da igreja porque o diácono olhou para mim de cara feia. Eu o quê? Tome jeito, tenha vergonha. Desculpa, meus irmãos, mas assim, sabe, eu estou falando de alma e de coração. Reconheçamos os nossos fracassos e as nossas falhas. Você só consegue sair de um lugar para outro lugar quando você tem consciência que você está perdido. Uma pessoa que está na cidade lá, rodando, procurando um endereço, vai para um canto, vai para o outro, vai para o canto, vai para o outro, vai para o canto. Quando ele não parar e entender assim, peraí, eu estou perdido, eu preciso me encontrar. Se ele não parar para pensar nisso, ele vai andar o dia todo e vai ficar mais perdido ainda. Mas o que é que acontece? Então a pessoa precisa parar e dizer assim, porque eu estou num ponto A e quero chegar no ponto B, tá? Então eu tenho que entender assim, ó, eu estou perdido. Quando eu entendo que eu estou perdido, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar ajuda. Para quê? Porque essa ajuda vai me fazer sair do ponto A ao ponto B. Você está entendendo? É isso que muitas pessoas não entenderam ainda, que elas estão perdidas, que elas estão dentro de uma canoa, no meio do oceano, sem saber de direção do mar. E a sua canoa está furada e vai afundar. Entenda, abra a mente, meu irmão, minha irmã, que você está perdido e que você precisa dar um norte à sua vida. Porém, você só consegue nortear a sua vida porque uma pessoa perdida, ela jamais consegue sair daquela situação sozinha. Ela precisa pedir ajuda. Ela precisa dizer, Senhor Jesus, me ajuda, eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que sair dessa vida de fracasso, eu tenho que sair dessa vida de sofrimento, eu preciso dar um norte na minha vida. Então, o primeiro ponto é você entender que você está perdido. Segunda coisa que você tem que fazer é procurar ajuda. E não é procurar ajuda de um psicólogo, de um coach, de um sociólogo, de um padre, de um pastor. É procurar ajuda de Cristo, de Jesus. Só Ele pode te ajudar. E a terceira coisa é quando Ele mostrar para você o caminho, você ir fazer. Porque tem pessoas que até entendem que estão perdidas.
Tem outras pessoas que até procuram a ajuda, como foi o caso desse rapaz. Mas quando chega na hora de obedecer o que o mestre manda fazer, aí é outra história. Aí complica. Mas eu faço isso desde que eu era menino. E Jesus olhou para ele. É tão interessante que, antes de Jesus falar que faltava só uma coisa, Jesus amou aquele rapaz. Ei, irmão, Deus te ama tanto, meu filho. Sabe, talvez a sua esposa não te ame tanto, para ser sincero. Talvez o teu marido nem te ame tanto. Talvez os teus filhos nem gostem tanto assim de você. Seus vizinhos, seu patrão, seus parentes, as pessoas que você conhece, talvez elas nem gostem muito de você, porque você é meio ruinzinho. Mas quer saber de uma coisa? Deus te ama tanto, Ele gosta tanto de tu. E Jesus olhou para aquele rapaz, veja, porque mesmo Jesus sabendo que ele ia rejeitar, que tal? Jesus sabia que ele não ia obedecer, Jesus sabia que ele ia virar as costas, Jesus sabia que aquele seria o primeiro e último encontro que ele estava tendo com aquele rapaz. Mesmo assim, mesmo sabendo que iria ser rejeitado, Jesus o amou. Sabe, irmãos, mesmo sabendo que o mundo todo ia virar as costas para ele, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, veja que chega a levar essa expressão para tal maneira. Ou seja, quando fala de tal maneira, de uma maneira que não existe, de uma maneira superior, de uma maneira que o ser humano nem consegue compreender, a ponto de dar a própria vida, a vida do seu próprio filho. E é desse jeito que ele continua te amando. Mesmo sabendo que vai terminar esse culto, tu não vai estar nem aí. Mesmo sabendo que talvez tu vá continuar fazendo coisas erradas. Mesmo sabendo que você vai continuar vivendo uma classe de vida longe da palavra, mesmo sabendo que você não vai pedir o seu batismo, mesmo sabendo que você vai continuar brigando dentro de casa, mesmo sabendo que você vai continuar rejeitando a palavra, mesmo sabendo que sua vida não vai mudar, mesmo assim, Ele te ama. Tem como a gente, sabe, se a gente fosse um pouquinho e tivesse um pouquinho de sentimento, nesse momento já era para a gente estar aí, em espírito, dizendo, Senhor, me perdoa, Senhor, deixa eu chegar perto do Senhor. Como é que pode um amor tão grande como esse, mesmo sabendo que eu sou pecador, mesmo sabendo que eu não mereço, mesmo assim, porque se você fizer coisa errada contra a sua esposa, contra o seu marido, talvez eles parem de te amar, mas Deus não para não. A vida toda você fazendo coisa errada, a vida toda você encrencando, a vida toda você bebendo, a vida toda você sendo um religioso hipócrita, a vida toda você vivendo uma fachada, e esse tempo todinho Deus te amando, Deus te amando, Deus te amando, Deus te amando, Ele te esperando, Ele estendendo os braços, Ele dizendo, vamos lá, vinde a mim, vocês que estão cansados, eu vou ajudar vocês, eu vou aumentar a fé, eu vou mudar a situação, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele tudo fará. É isso que Ele quer fazer. Deixa eu terminar aqui, irmãos. Jesus o amou e disse assim, falta uma coisa para você. Deixa eu perguntar para tu, irmão, para tu falta quantas, hein? Porque esse rapaz, ele já era muito fiel à palavra, ele já guardava muitos mandamentos, ele lia, ele orava, ele jejuava, ele se consagrava, ele ia para os cultos, ele não faltava culto, ele era fiel, ele tinha muitas qualidades, por isso que só faltava uma. Mas para tu falta quantas? Eita, Mas mesmo faltando muitas, deixa eu terminar aqui, o ladrão da cruz, olha para Cristo, defende Ele, e depois diz assim, Senhor, Senhor, eu sei que eu não, em outras palavras, eu sei que eu não mereço perdão, eu sei que o que eu mereço é estar aqui mesmo, ele não pediu para Deus, ele podia ter pedido, Senhor, tira nós da cruz como o outro pediu. Queria descer da cruz para quê? Para roubar de novo, para fazer coisa errada de novo. Você quer que Deus cure você para quê? Para você voltar a dançar, a beber, a fumar, a prostituir, a fazer coisa errada? Você quer que Deus te dê dinheiro para quê? Hein? Para tu faltar culto? Para tu viver aí uma vida desordenada? Fala, tu quer que Deus abençoe tua vida para quê? As pessoas querem as bênçãos de Deus para curtir a vida. As pessoas querem as bênçãos de Deus para ser o cara, para aproveitar, para não sei o quê. Não, ele não queria isso mais não.
Ele não queria descer da cruz, ele não queria que o juiz fosse lá queimar sua sentença. Ele só pediu uma coisa: Senhor, ô Senhor, ele reconheceu que Cristo, que Jesus era o Senhor dele, tá? Coisa que muitos crentes não reconhecem. Fala que Jesus é a segunda pessoa. Ele reconheceu, ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, ele sabia que Jesus era o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Só uma coisa eu quero te pedir: lembra de mim quando entrares lá no teu reino. Lembra de mim, Senhor. Ele não pediu perdão, ele não pediu salvação, ele não pediu para descer da cruz, ele não pediu nada, porque ele sabia que já estava condenado mesmo, que já estava perdido mesmo, que já estava tudo acabado mesmo, que a vida dele era aquilo, sabe? É isso que está faltando tu reconhecer. Irmão, reconheça. E ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Sabe quantas coisas faltava aquele rapaz acertar? Meu amigo, tanta coisa. Ele já tinha feito tanta coisa errada. É por isso que eu estou falando, não existe diferença de pecadinho e pecadão. Para esse só faltava um. E mesmo só uma coisa que faltava, ele não deu conta de resolver. Para esse faltava 1000, mas para esse houve graça. Sabe por quê? Porque ele foi sincero, porque ele foi humilde, porque ele reconheceu. É isso, sabe? Tem muitos crentes que por não reconhecerem vão ficar de fora, mas tem muitos pecadores sujos, errados, que falta tanta coisa na vida deles, mas se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, sabe? Abra o seu coração, abra a sua vida, abra a sua mente, abra a sua boca. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas e os meus crimes, e as minhas mortes, e os meus roubos, e os meus adultérios, e a minha vida suja, e eu nunca fui para a igreja, eu nunca fui batizado, e as coisas erradas que eu fiz? Jesus não quer saber do teu passado, Ele quer saber do teu arrependimento de hoje, Ele quer ver a tua atitude hoje, Ele quer que você tome um passo de decisão encontro a Ele hoje. Não importa o que tu fez, importa o que tu quer que seja a tua vida. É isso que importa. Por isso que o negócio de estar fazendo pergunta, creia no Senhor Jesus Cristo e pronto. Quantas coisas erradas aquele carcereiro de Filipe já tinha feito? O homem era romano, o homem era adorador pagão, o homem vivia bebendo, fazendo coisa errada, com certeza, um romano. Mas Paulo não foi olhar e chegou para ele e disse assim: ó, você fuma, para com esses cachimbos, com esse cigarro, você está tomando cachaça, para de tomar cachaça, você está traindo sua esposa, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você tem que vestir, você tem que fazer. Não, creia no Senhor Jesus Cristo. Agora, sabe o que foi que aquele homem fez? Ele foi lá e creu, porque tem muita gente que diz: não, eu creio. Creio e está fazendo o quê? Quando você crê, você age, você toma uma atitude. O próximo passo dele, sabe o que foi? Foi ir para as águas e ser batizado por Paulo, no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Agora o camarada fica assistindo o culto, fica assistindo lá e fica assistindo tudo: eu creio. Quando é terminar o programa, ele tem que ligar a televisão, ele já está nervoso, ele já está brigando, ele já está discutindo, ele já está fazendo coisa errada. Tu não crê nada, rapaz. Eita, meu povo. E Jesus olhou para ele e disse assim: falta só uma coisa para tu. E eu vou finalizar com essa uma coisa. Vai. É atitude, é ação. Não é ficar arrodeando toco, não. Não é ficar embromando, não. Deixa de enganar a tua alma, deixa de enganar a tua consciência. Deixa de ficar pensando: depois eu faço, aí depois não vai ter jeito mais não. É como a gente falou hoje de manhã na live, sabe? Chega uma hora que quando a prova vier, quando a tribulação vier, quando os problemas vier na sua vida, não vai ter jeito mais não, aí você vai se arrepender. Aí neguinho vai chorar de morrer: agora eu quero o meu batismo, agora eu quero seguir, agora eu quero me render, agora eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você teve a vida toda para você fazer isso? Você teve a quarentena toda para fazer isso e não fez ainda? Desde o dia 20 de março que está essa quarentena e tu não mudou tua vida ainda? Tu está esperando o quê? Está esperando ficar doente? Está esperando ser pego pelo Covid e ser internado para ficar gritando lá de dor para se arrepender? Faça hoje, rapaz. É muito melhor, é muito mais edificante. Jesus olhou e disse: falta uma coisa para tu. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Gente, mas peraí.
o que tinha de mais esse rapaz ser rico e ter dinheiro? Por que Jesus implicou com o dinheiro que esse rapaz tinha? Porque parece que é o negócio, né? Dinheiro tem nada de mais? E aí vem a pergunta, eu posso ser rico e ir para o céu? Lógico que pode. Então quer dizer que eu não vou... Aí tem pessoas que pegam isso aqui e dizem assim, então eu não vou ganhar dinheiro não, porque esse rapaz tinha dinheiro, Jesus mandou ele vender e dar para os pobres. E agora, o que é que eu faço? Não! Você tem que entender o contexto, você tem que entender o que é que Jesus queria dizer com isso. Não se tratava de dinheiro, tem nada a ver com dinheiro. Tem uns oi de Lula aí, que diz assim, tá vendo? Você tem que vender tudo que você tem, ofertar para a igreja. Usa essa escritura para uma coisa dessa, devia ter vergonha. Tem nada a ver isso não. Sabe qual é a grande questão aqui? A questão é que Jesus sondou a vida desse rapaz todinha e viu que ele não tinha espírito de adultério, ele não tinha espírito de vaidade, ele não tinha espírito de jactância, ele não tinha espírito de soberba, ele não tinha espírito de brigão, ele não era encrenquento, ele não era imoral, ele não era raivoso, ele não era... Sabe, ele não era nenhuma dessas coisas, ele era um jovem de qualidade, mas ele tinha uma falha na vida dele, uma coisinha que estava impedindo, ele tinha muito amor aos seus bens materiais. Ele amava os seus bens materiais mais do que a própria vida eterna. Ele colocou tanto apego, sabe, porque o que ele olhou para a vida dele? Ele cresceu, ele se tornou um grande empreendedor, um grande investidor, um grande empresário, e ele sabia que aquilo ele conseguiu com suor. Ele se empenhou para aquilo. Então, toda a vida dele foi o seu trabalho, foi os seus investimentos, foi os seus negócios. Então, a vida dele, talvez ele não tinha esposa, não tinha filhos, então a vida, o amor da vida dele era o dinheiro, eram os seus negócios, era a sua empresa. O amor da sua vida é o quê? Você está preso a esse mundo em quê? Porque esse rapaz, o problema dele era que ele era apegado a isso. Jesus conhece o coração. Se fosse eu já disse, né? Eu ia dizer, bom, vamos embora, você já está no céu. Mas Jesus conhecia e sabia que o dinheiro sempre ia ser o empecilho daquele jovem. A prova que foi, é que ele, quando Jesus fala isso, ele baixa a cabeça, sabe? Ele baixa a cabeça, ele fica triste, a Bíblia diz, ele ficou muito pesaroso dessas palavras e se retirou triste. Veja que a pancada foi tão dura que ele ficou triste. Quando a palavra vem e vai lá na tua ferida, você fica triste. Quando a palavra de Deus vem e machuca e fala as verdades para você, aonde realmente você precisa mudar, aonde realmente você precisa consertar, aonde realmente você precisa mudar a sua vida, muitas pessoas elas ficam tristes. Você lembra de Caim? Quando Deus foi lá e rejeitou o culto dele, a Bíblia diz que o semblante dele caiu. O semblante cai, fica com raiva. Tem muito crente que não gosta de ouvir as verdades. Tem muito crente que eu tenho certeza que já desligou o computador, o celular, a televisão, quando escuta certas verdades aqui desse púlpito na hora desses cultos. Porque o chicote aqui está comendo com força. Eu estou sendo mansinho aqui, estou só passeando aqui, mas amanhã vocês vão ver. Então, preste atenção. As pessoas elas não gostam de ouvir a verdade. A verdade ela é uma coisa que dói muito. É muito mais confortante ouvir uma mentira, porque a mentira ela é agradável, a mentira ela é confortável, a mentira ela faz bem ao nosso consciente, ao nosso ego, ao nosso eu, e a gente fica satisfeito. Porém é uma mentira, e mentira é do inferno. E Jesus foi lá e disse, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, vamos lá? Vamos ver se tu tem coragem? Vamos ver se tu tem coragem de abandonar, porque você está disposto a seguir a Jesus mesmo? Hein? Você quer Deus na sua vida ou você resolve o problema? Esse é o ponto. Se você quer Deus na sua vida, então prepara, sabe? Abra mão da sua vaidade, abra mão do seu conceito, abra mão dos seus lunduns, abra mão da sua braveza, tá? Abra mão desse jeito temperamental que você tem.
Pegue toda essa vida errada, essas vaidades, essas roupas sumárias, essa coisa. Sim, está caindo, né? Muito bom, irmãos. Tivemos uma queda de energia aqui, está chovendo muito e acabou a energia caindo. Mas eu queria voltar aqui só para me finalizar e despedir de vocês, né? São mais uns 5 minutos no máximo e nós já estamos concluindo. Eu acredito que o assunto foi muito bom até aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem que o que de fato Jesus pede nas nossas vidas é essa total rendição a Ele, sabe? É você realmente se render de fato, sem reserva. Ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor. Então foi isso que ele disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, venha e me siga. Deixa eu perguntar uma coisa, o que é que Jesus está pedindo de tão difícil para você? Me fala, ir nas águas, se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo é difícil? Se render a Ele e ser um bom cidadão, e ser uma melhor esposa, um melhor marido, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom cristão, deixar para trás as vaidades dessa vida e os conceitos e a novela e o futebol e essas coisas aí que você já viu que não tem futuro nenhum. Isso é muito difícil? Será que isso é tão difícil assim para você fazer? Não é não, irmão, não é difícil não. O problema é que a gente é que faz a dificuldade. Agora, o irmão Brando disse assim, o grande problema desse rapaz é que ele se encaixa com a era de Laodiceia. Hoje, a era de Laodiceia, ela diz assim: olha, eu sou rica, sabe, de nada tenho falta. E a Bíblia vem e diz assim: você não sabe que é pobre, miserável, cega e nua. E o profeta disse: essa é a condição. Eles eram ricos, que não tinham necessidade de nada. E esse jovem rapaz era rico, não tinha necessidade de nada. E eles dizem assim: somos uma boa denominação que possui uma grande disposição para o trabalho, temos a fraternidade, temos isso e aquilo outro, tivemos nossos créditos por centenas de anos, estamos estabelecidos, não temos necessidade de nada. E assim... bem, isto foi a atitude arrogante do que esse jovem companheiro tomou. Ele não tomou aquele tipo de atitude que a Bíblia diz, que Jesus olhou para ele e o amou. E assim, olha, não adianta, o profeta diz assim, não adianta você conhecer a Bíblia, não é você conhecer a religião, mas o profeta disse assim, conhecê-lo é vida. Então a vida eterna é quando você de fato conhece ao Senhor Jesus Cristo. E quando eu conheço de fato a Jesus? Quando eu deixo tudo para trás e começo a seguir Ele. Esse é o conceito. Quer vida eterna? Quer sair da situação que você está vivendo? Quer olhar para o futuro e entender que existe um futuro, aí existe algo que está por vir, muito mais próximo do que você imagina? Quer investir bem a sua vida? Então, renda-se a Ele. Eu não estou falando de religião, não importa quantos anos você tenha que é crente, não. A questão é quantos anos você realmente segue Ele. Esse é o ponto. E aí, para a gente finalizar, a Bíblia termina dizendo assim, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos que era difícil uma pessoa que tem riquezas entrar no céu. Não se trata apenas de riqueza financeira, mas de riqueza, porque tem pessoas que são ricas. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Tem pessoas que são ricas de espírito de vaidade, espírito de prostituição, espírito de religiosidade, espírito de jactância, espíritos, sabe, espíritos diversos. E esses são muito difíceis de entrar no reino dos céus, porque eles não conseguem se libertar desses espíritos, não conseguem se libertar. Espíritos são hábitos errados. Então mude o seu hábito, mude a sua forma de pensar, confie em Deus, se ancore na palavra. E aí, finalizando, os discípulos admiravam ainda mais entre si, dizendo, quem poderá se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse assim, para os homens
é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ah, que coisa boa! É interessante isso. Quem é que tem coragem de deixar tudo para seguir a Jesus? Não, mas minha mãe, mas meu parente, mas meu pai. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai do meio desse povo aí, deixa esse povo e me segue. Se Abraão fosse a gente, Abraão já tinha fazenda estabilizada, já tinha gado, já tinha ovelha, já tinha pastores, já tinha ali a sua família, estava o seu pai, estava o seu irmão, estava seus parentes, estavam os parentes de Sara, estava todo mundo ali. Parece que era incoerente Abraão deixar a cidade dele para ir para uma terra que ele não sabia nem onde era. Sequidão, desertão de Israel. Ele disse: sai daí e me segue. Esse é o ponto, ninguém tem coragem de seguir a Jesus. Você quer seguir uma religião. Seguir as doutrinas de qualquer igreja é muito fácil. É isso que eu falei, ser crente hoje é muito fácil, é moda ser crente. Mas seguir a Jesus, Ele vai olhar para você e vai dizer: está faltando uma coisa. Você quer mudar? Hein? Você precisa de Deus ou você dá conta sozinho? E Pedro, para a gente finalizar, começou a dizer: eis que deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém, Deus não deve nada para ninguém. Ah, mas eu estou fazendo um sacrifício tão grande, mas tão grande por esse evangelho. Sacrifício o quê, homem? Você não vai ficar sem recompensa, não. Ele disse assim: ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais, 100 vezes tanto, já ainda nesse tempo, em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Aí, me fala, vale a pena ou não? Seja sincero, vale a pena ou não? Se o rapaz tivesse ficado, ele ia receber tudo isso em dobro, porque quando Jó perdeu tudo, Deus deu em dobro para Jó. Ei, meu filho, Deus quer abençoar a tua vida, larga de ser besta, abre mão desse conceito mundano aí, deixa de se agarrar com essas besteirinhas de novela, de vaidade, de mundo, de religião, de ismo, de não sei o que, abre mão de sair dessas vaidades boba, siga a Cristo, Ele tem muito mais coisa para te dar. Ou então termina como esse rapaz. Quer ver como esse rapaz terminou? Ele ficou triste, deu as costas para Jesus e foi embora. Sabe o que foi que aconteceu? Ele foi trabalhar mais, ele investiu mais, ele empreendeu mais, ganhou mais dinheiro, ficou mais rico, a ponto de ter que fazer mais celeiros. Havia um mendigo no prédio que ele morava, na rua que ele morava, que ficava pedindo esmola, chamado Lázaro. E um dia ele fez uma festa para os ricos e os famosos lá da Judeia, chamou todo esse povo rico e ele foi lá no terraço, no celeiro, no terraço, e olhou para suas terras, para suas fazendas e disse assim: deleita-te minha alma, farta-te aí, porque você é rica, você tem muita coisa. E quando ele estava se jactanciando dos seus bens, das suas herdades, ele ouviu uma voz dizendo assim: louco, vão pedir conta da tua alma, deixa de ser besta, o que é que tu tem para oferecer? Hein? Correndo atrás desse futebol, dessa novela, dessa vaidade, brigando por nada, correndo atrás do vento. Vão pedir conta da tua alma, está aí, está no teu calcanhar, o que é que tu tem para oferecer? E deu um infarto fulminante nele e ele caiu duro ali e morreu. E mais tarde, lá na frente, ele é encontrado, sabe aonde? No Hades, no inferno, clamando ao pai Abraão. Sabe por quê? Porque havia um grande abismo e ele viu lá no seio de Abraão Lázaro. Que Lázaro? Aquele mendigo que não tinha nada, que era pobre, que pedia esmola. Os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e esse ricão aqui, sabe, que tinha tudo, mas não tinha nada, foi para o inferno e estava clamando agora para que ele molhasse pelo menos os seus lábios, porque ele não aguentava a secura daquelas chamas.
E ele disse assim: é um abismo muito grande, ninguém que está aqui pode ir para aí, e nenhum dos que estão aí podem vir para cá. E ele disse: então avisa lá, manda um mensageiro lá, um anjo na terra avisar para os meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos, avisa lá para eles. E Abraão disse: existe pastor, existe profeta, existe tanta gente que está pregando, eles querem. Ó aqui, ó, quantos cultos já foi pregado, já foi chamado, batido aqui direto nesse púlpito ou nas lives, para as pessoas mudarem, para as pessoas se renderem. O povo quer? Não quer. Então, meu irmão, que a sua consciência, a sua mente, o seu coração possa ter sido aberto hoje com essas palavras. E eu acredito que se você tomar essa decisão, vai ser a coisa mais sábia da sua vida. Não é apenas quem nunca aceitou a Cristo, aceite a Cristo, renda-se a Ele. E quem já se diz religioso, porque esse rapaz era religioso, tenha coragem de seguir de fato, seguir a palavra, seguir os caminhos de Cristo. Pare de seguir um conceito religioso, pare de seguir a ideia filosófica do seu pastor, mas se volte a sua vida e a sua fé para essa palavra, que é essa palavra que expressa a verdadeira imagem de Jesus. E ele disse: ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue toda essa cabeça dura sua, abra mão de tudo isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, te rendemos, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma a Ti. Queremos Te seguir, não queremos ser como esse rapaz que recusou, que não quis abrir mão e deixar toda a sua riqueza para trás. Sabe, nós queremos, Senhor, tirar toda a riqueza de espírito, de vaidade, de coisas sujas, de maus pensamentos das nossas vidas e seguir a Ti, Senhor. Aceita essa confissão do meu irmão, aceita essa confissão do meu irmão, da minha irmã. Ajuda o Teu povo espalhados pelos 4 cantos desse mundo onde essa mensagem estiver chegando e que a Tua mão possa ser com cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a noite, abençoa o sono, abençoa o final de semana de todos nós. Nós nos entregamos e pedimos Tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para as pessoas serem alcançadas e abençoadas através desse canal de fé. E amanhã às 9 horas da manhã, volte a nos acompanhar, uma live com o pastor César, acompanhando hinos, louvores, testemunhos, respondendo suas dúvidas e perguntas. E se você quiser ser batizado, mande um e-mail ou entre em contato com o nosso WhatsApp dizendo: eu quero ser batizado, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pode ter certeza que numa dessas horas aí, assim que nós estivermos liberados para visitar, a gente vai visitar onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, um obreiro vai aí, vai te visitar para você realmente seguir a Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde e até amanhã às 9 horas da manhã, se o Senhor Jesus nos permitir. Amém.